Se você perguntasse a um de seus colaboradores qual o propósito da empresa, ele seria capaz de responder? Em um negócio sustentável, não apenas os empresários e a gestão devem ter a clara consciência da razão de ser da organização, mas também toda a equipe. Essa consciência é alinhada por meio da cultura organizacional. Eu sou o professor Giovanni e o tema da aula de hoje é cultura organizacional. Para chegarmos até a cultura organizacional, temos que falar sobre o que é cultura. Da perspectiva antropológica, cultura diz respeito a um conjunto de significados que dão sentido a uma sociedade. Valores, crenças, costumes e hábitos são alguns dos aspectos que contribuem para a identidade cultural de um grupo. A partir daí, podemos contextualizar a cultura para o ambiente organizacional. Robbins conceitua a cultura organizacional como um sistema de valores compartilhado pelos membros de uma organização e que a diferencia das demais organizações. Para Schein, cultura organizacional é um conjunto de premissas que um grupo aprendeu a aceitar como resultado da solução de problemas de adaptação ao ambiente e de integração interna. Essas premissas funcionam suficientemente bem para serem consideradas válidas e podem ser ensinadas a novos integrantes, como sendo a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas de adaptação e integração interna. Dentro da cultura organizacional, temos alguns elementos importantes. São eles a cultura dominante, que expressa os valores essenciais compartilhados pela maioria dos membros da organização. Temos também as subculturas existentes dentro da organização, que expressam valores compartilhados por alguns grupos, e os valores essenciais, que são valores básicos ou dominantes compartilhados por toda a organização. Além da cultura dominante, das subculturas e dos valores essenciais, de acordo com Robbins, há 7 características que capturam a essência da cultura de uma organização. São eles a inovação, até que ponto os colaboradores são incentivados a inovar e assumir riscos. A atenção aos detalhes, que é o grau em que se espera a precisão, análise e atenção aos detalhes por parte dos colaboradores. Temos também a orientação para os resultados, que é o nível exigido de foco em resultados, dando a eles maior importância do que as técnicas e processos para se chegar a eles. Foco nas pessoas é o grau em que se considera o efeito dos resultados sobre as pessoas da organização. O foco na equipe, ou seja, as atividades do trabalho são mais organizadas em torno de equipes do que de indivíduos. A competitividade é o grau em que as pessoas são competitivas e agressivas em busca da realização dos objetivos. E a estabilidade dentro das organizações. As atividades priorizam a manutenção do status quo ao invés do crescimento individual. Neste quadro, é possível visualizar as 7 características que capturam a essência da cultura de uma organização. Individual. A combinação dessas características é o que faz cada organização única e que cada organização tem a sua própria cultura. Dentro do ambiente organizacional, a cultura pode ser mais ou menos influente. Quando a cultura é bem-sucedida em dar propósito, direcionar o comportamento das pessoas em favor dos objetivos e cria ambientes mais produtivos e colaborativos, dizemos que a cultura organizacional é forte. Por outro lado, quando a cultura simplesmente reflete o comportamento das pessoas e de cada colaborador, tornando-a confusa e difusa, e torna os ambientes improdutivos, dizemos que a cultura organizacional é fraca. Vimos até agora as características da cultura organizacional. Vamos agora conhecer os elementos que formam a cultura organizacional? São eles: os valores, que são as crenças existentes na organização. Também trata das questões ligadas a ideologias e preconceitos, implícitos ou explícitos. Servem para orientar as atitudes, os hábitos e o comportamento, as políticas internas e decisões importantes dentro de uma organização.
Temos também a história, que são mitos e heróis formados que fazem parte da história da organização, como a importância que se dá ao fundador ou alguém que atuou em um momento crítico, por exemplo. Esse herói é conhecido como alguém que deu a alma pela empresa, e as narrativas a seu respeito despertam admiração, tornando-o uma referência. Os artefatos são a parte material da organização, as vestimentas utilizadas, como uniforme e códigos de vestimenta, o espaço e ambiente interno proporcionado para o desenvolvimento das atividades. Alguns exemplos são o tamanho da mesa, refletindo a importância da hierarquia, cadeira diferenciada para a chefia, disposição de móveis e salas, que refletem parte da cultura organizacional. A linguagem. Como é a linguagem dentro da organização? Formal ou informal? Cada organização adota termos específicos dentro da comunicação interna, o que reflete a cultura organizacional. Os hábitos. Os hábitos refletem as ações e os comportamentos regulares dos colaboradores. Como eles se comportam em relação aos horários? Eles costumam almoçar juntos? São hábitos coletivos que se repetem ao longo do tempo, que podem envolver ações, sentimentos e formas de pensar. Símbolos. Símbolos são objetos que carregam mensagens e significados e que criam a identificação entre os colaboradores. São expressos em formas de cerimônias e rituais. Os rituais, por sua vez, são os eventos que refletem parte da cultura organizacional. Festas de final de ano, celebrações de metas, comemoração e de promoções, comemorações de aniversários, são exemplos de rituais que acontecem nas organizações, que reforçam o comportamento coletivo dentro da organização. Nesse quadro, podemos visualizar os elementos que formam a cultura de uma organização. Bom, pessoal, essa foi a aula introdutória sobre cultura organizacional. Na próxima aula, aprenderemos mais alguns tópicos sobre cultura organizacional e também sobre mudança organizacional. Lembrem-se de ler o material de apoio e fazer as atividades referentes a esse conteúdo. Até breve!